Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver sempre, fortalecendo as nossas almas, nos dando a coragem que a gente precisa para continuar lutando na terra. Porque se nós ainda estamos aqui, se o nosso tempo ainda não acabou, se para a gente não fechou ainda as cortinas, é porque ainda temos muito que aprender e muito que fazer ainda aqui na terra. Então, no dia de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é a imunização espiritual. Aí a gente pensa assim, como é que eu posso adquirir uma imunização? Tomando uma vacina, não é? Normalmente a gente pensa em tomar as vacinas. Sim, a gente pode tomar as vacinas, mas tanto o Evangelho de Jesus quanto a doutrina espírita nos traz orientações claras de como a gente pode ser imune a determinadas situações com o aprendizado que Jesus trouxe para a gente. E ele nos foi claro quando ele diz a gente, que está relatado em Mateus, e Kardec aproveita no capítulo 12, que a nossa amiga leu a parte dele sobre o ódio no item 10, mas lá na primeira parte do capítulo 12, Kardec nos traz a mensagem de Mateus, capítulo 5 de Mateus, versículo 45 a 47, 43 a 47. Aprendestes que foi dito, amareis ao vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Aprendeste que foi dito isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que lição, hein, meus amigos, que Jesus traz para a gente. Você aprendeu no passado, com os antigos, que devia amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Mas eu vos declaro, eu vos digo, ele derroga isso aí. A partir de agora vai ser diferente. Eu estou dizendo que a partir de agora vocês amem os seus inimigos. Nós nos amemos os nossos inimigos. E ainda acrescenta mais, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que lhe caluniam, que lhe perseguem. Para quê? A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele ainda dá uma fundamentação. Por que ele está pedindo isso? A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz levante o sol para os bons e para os maus. O sol não nasce só para os bondosos, nasce também para aqueles que cometem erros. E chova sobre justos e injustos, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos, que eram considerados pessoas de má vida, né, porque eles coletavam os impostos dos judeus para dar aos romanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que é o que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos assim os pagãos? Aqueles que não têm religião, aqueles que não acreditam em Deus. E é muito interessante quando Mateus anota essas palavras de Jesus. Mateus Levi, que era primo de Jesus, ele sabia ler, ele era publicano, ele sabia ler, ele coletava impostos também, era coletor de impostos. Por isso que na sabedoria dele, ele anotava as palavras de Jesus, mesmo sem haver ainda nenhum Novo Testamento, nenhum escrito, ele já anotava, para que no futuro se pudesse ter alguma coisa. E realmente, até o ano 60, mais ou menos, que foi quando saiu o primeiro evangelho publicado, só se tinha as anotações de Levi. E a gente vê, quem já leu com muito cuidado Paulo e Estevão, aquele livro maravilhoso, vê que só se estudava as anotações de Levi. Já no ano, até mais o ano 35 e os anos seguintes, todos já estudavam as anotações de Levi, que ele tinha anotado. E quando Jesus diz assim,
aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos, era o costume, né, da época. E até hoje a gente ainda tem esse costume. A gente traz essas ideias. Você é para ser amigo dos seus amigos, ser muito bonzinho com seus familiares, que são seus amigos, porque se não for amigo, para lá, né? A gente tem aquelas seleções, e odiar aqueles outros, não gostar dos outros. Por que será que Jesus deu essa orientação a gente? Ele tinha uma razão para ter feito isso. Nada do que Jesus disse a gente teve uma razão. Tudo tinha uma razão de ser. E tinha uma explicação e uma orientação que era para ser dada à humanidade. Veja que coisa interessante. Eu achei em Levítico no capítulo 19, no item 17, naquela parte que Moisés está estudando os 10 mandamentos, porque tem a parte inicial que ele apresenta os 10 mandamentos, né? Mas depois disso, em Levítico, ele trabalha esse assunto. E no capítulo 19 ele volta a falar de não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não ser mexeriqueiro, não cobiçar as coisas alheias. Exatamente o que está nos 10 mandamentos, ele volta a trabalhar isso aí com mais detalhes. É como se ele estivesse fazendo uma releitura dos 10 mandamentos. É bem interessante você ver isso em Levítico, nesse estudo do capítulo 19. E no item 17, no versículo 17, Moisés escreve o seguinte: não aborrecerás. Naturalmente ele dita, né? Não sei se ele escreveu, ele ditou ou deixou instalado ali. E eu não sei se vocês sabem que Moisés, ele era bem simples. Ele nem falava assim muito como a gente fala, porque ele era gago, né? Moisés era gago, quem falava era Arão, né? Mas ele mesmo não podia falar, fazer palestras, explicações, porque ele não tinha condições, mas era um médium maravilhoso, né? Todos nós sabemos e vemos tudo aquilo que ele fez. Então está aqui o que ele deixou: não aborrecerás a teu irmão no teu íntimo. É uma orientação que tem em Levítico. Mas repreenderás o teu próximo. Ora, que coisa interessante, né? Não é interessante isso? Não aborrecerás a teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Seria mais ou menos isso. Se você não concordar com ele, não gostar daquilo que ele diz, não entender o que ele está falando, não tiver os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, você pode até repreender. Agora, lá dentro de você, no seu íntimo, você não pode se aborrecer com ele. Veja que orientação. Jesus estava retomando isso aqui, para fazer a gente entender melhor a orientação da lei. E no 18 ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o teu Senhor. É a palavra dele em Levítico. Veja, meus irmãos, e a gente às vezes passa anos e anos estudando as coisas sem entender direito, sem compreender, não é, aquilo que Jesus ou que a lei divina traz para a gente. Mas Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele pega esse trechinho aqui de Mateus, e nesse livro pequenininho, Ceifa de Luz, no capítulo 48, eu encontrei Emmanuel explicando isso a gente. Aí o que é que ele diz a gente? Por que Jesus deu essa orientação a gente? Ele deu essa orientação a gente para que a gente aprendesse a conviver melhor, a viver melhor uns com os outros, evitando determinadas situações que às vezes a gente não tem condições de, não quer evitar. A gente quer ser como é, da maneira que é, do jeito que quer ser, sem se preocupar com a vivência, com a importância do ser, do conhecer, do fazer e do conviver. Veja que até a educação atual nos chama a atenção para esses 4 pilares.
É um tempo que a gente só fazia aprender a conhecer as coisas. Então quem sabia mais era mais importante, porque conhecia, né? Mas chegou um tempo que foi preciso se utilizar mais das experimentações. Então surgiu o segundo pilar, que é aprender a fazer. Não apenas a conhecer, mas também a fazer. Na doutrina espírita, nós vamos utilizar os 4 pilares facilmente. Mas o tempo foi passando e chegou aquela época em que começou a humanidade a pensar no desenvolvimento espiritual e surgiu o terceiro pilar, aprender a ser. Não era só ter, era importante também ser. Então, é preciso você conhecer, fazer e também ser. Mas os tempos mudaram. E na atualidade já surge o 4º pilar, que é aprender a conviver. Então nós precisamos cada vez mais aprender a conviver uns com os outros. E Jesus sabia disso. E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, entendeu isso. Tanto que ele entendeu que ele vai traduzindo essa questão do aprender a ser e a conviver, e traduziu esse ensinamento de Jesus com esse seguinte título: imunização espiritual. Como eu posso me livrar de determinadas situações difíceis? Como eu posso conviver com todas as pessoas com as suas características próprias e eu com as minhas, sem precisar que eu possa alterar, né, o meu íntimo, ou não entrar nesse nível que o Levítico nos orienta, que é não aborrecer no nosso íntimo, não nos aborrecermos intimamente, guardar aquele rancor, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela coisa pesada dentro de nós em relação às outras pessoas. Analisando então essa passagem, o Espírito Emmanuel, ele nos orienta da seguinte forma. Ele diz que nós temos 2 classes de adversários. Adversários que a gente pode chamar de inimigos, como foi colocado aqui essa palavra, ou aquele que luta contra a gente, né? Aquele que é o nosso opositor. 2 classes de adversários nós temos: aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Olha que sabedoria, meus amigos, do Espírito Emmanuel. Ele nos coloca 2 pontos importantes. Aqueles que não concordam conosco, não sintonizam com a gente, não têm empatia com a gente, não pensam igual a gente, não concorda conosco. E aí ele diz assim: estes são inevitáveis. E inevitáveis, você vai lidar com esses aí de qualquer jeito, são inevitáveis. Eles estão na nossa vida, principalmente se nós estamos nas trilhas da elevação. Queremos crescer espiritualmente, queremos viver uma nova jornada. Se a gente quer melhorar a cada dia, a gente vai lidar com pessoas que não vão concordar com a gente. Isso aí é positivo. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Até Jesus passou prova com esses adversários. Prova, melhor dizendo, passou sofrimento, né, dificuldade com esses adversários. Já os segundos, que são aqueles que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância, é aquela coisa de dizer: eu sou assim. Você não sabe o meu gênio, não. Vocês nunca viram ninguém assim, não. Por que você disse isso? Por que você falou isso? Você não sabe que eu sou assim. Você não sabe que eu não aguento uma coisa dessa, que eu já explodo. Você não sabe que eu não suporto uma pessoa desse jeito, eu não posso ir para esse lugar, eu não posso conviver com gente assim. Ele chamou isso aqui educadamente, né, gentilmente, de cultura de intolerância. A gente vai chamar de várias outras coisas, né? Falta de educação, brutalidade, estupidez, falta de amor ao próximo. O Espírito Emmanuel, na sua sabedoria, chamou de cultura de intolerância. Então, são aqueles que nós suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Essa situação, a gente pode e deve evitar. Ele diz: podemos e devemos evitar.
Os primeiros podem acontecer, você não se livra deles, de quem não gosta de você, do seu jeito de ser. Mas aquele que você provoca, você pode e deve evitar. Por que eu devo fazer isso? Porque tudo tem um porquê, né? Por que eu devo suportar? Por que eu devo conviver? Por que eu tenho que aprender a conviver com estas pessoas? Veja, meus amigos, 8 coisas o Espírito Emmanuel coloca aqui pra gente, que bota a gente para pensar. São situações que ele chamou de prejuízos, alguns prejuízos que angariamos e que cria-se aversões no nosso caminho. A gente vai agindo e criando prejuízos e aversões em nossos caminhos. Do seguinte tipo: o que é que a gente vai adquirir com essa conduta de cultura intolerante? Focos de vibrações contundentes. Foco de vibrações contundentes. Mas eu estou no meu quadrado, eu vivo a minha vida, cada um que vive a sua, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Não é assim que a gente pensa? Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Ele vive lá a sua vida, eu vivo cá a minha. E é assim, é. E nós estamos isolados uns dos outros, totalmente isolados. Nós não estamos nos tocando vibratoriamente. Aqui mesmo, cada um está na sua cadeira. Está todo mundo no seu cantinho. Mas nós estamos nos tocando. Aqui deve ter, pela espiritualidade, um aparelhozinho que mede o contexto geral das nossas vibrações. A finalização dos nossos pedidos, das nossas necessidades, do nosso estágio espiritual. Está tudo aqui registrado. Os espíritos estão aqui trabalhando. Vocês estão aí sentados, eles estão trabalhando. Diz a irmã Sheila que é um aparelhinho desse tamanho assim, hein? Parecendo um pendrivezinho pequeno, que ela chamou de psicoscópio, que ele vai passando e vai sentindo os nossos centros vitais, aqueles 7 principais e mais os outros 500 que a gente tem, 500 e tanto, mas os 7 principais, analisando a nossa situação mental, psicológica, espiritual, emocional, entendeu? Para saber como vai ajudar a gente na hora da transmissão da energia, do passe. Quando a gente entra ali naquela sala para tomar o passe, ele já sabe quais as energias que você está precisando. O que está lhe preocupando, os seus pensamentos. Então, nós não estamos isolados uns dos outros. Nem aqui, nem na rua, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho. Eu não suporto aquela pessoa. Trabalho porque não tem jeito. Por mim, ele para lá e eu para cá. E a vibração? De onde vem essa vibração? Vem do pensamento. Vem do sentimento, vem do desejo, vem da emoção. O que eu estou pensando, eu estou carregando comigo, criando em torno de mim uma situação que a gente chama de psicosfera. Não existe a esfera do planeta, não tem, do nosso planeta. A psicosfera das nossas casas, dos nossos quartos, o lugar que a gente dorme. Eu fui uma vez atender uma família e nessa família estava muito calor, muito quente, e a moça disse assim: fazer um evangelho no lar. Eu e uma amiga minha fomos juntas lá na nossa instituição. Aí ela disse: Dona Terezinha, aqui está muito quente, a senhora não se incomoda de ir lá para o nosso quarto? Porque lá tem ar-condicionado, eu ligo o ar-condicionado. Eu: não, tudo bem, vamos. Eu com calor também, vamos para o ar-condicionado. E fomos. Fizemos o evangelho no lar. Eu senti uma coisa pesada, porque eu não vejo nada, mas eu sinto aquela coisa pesada, apertada, sabe, assim, eu não sei. E continuei o evangelho lá. Quando eu saí, que atravessei a sala, escutei na minha cabeça: nunca mais você dê a gente o trabalho que você deu hoje. Você nunca mais faça esse tipo de atividade em quarto de ninguém, você faça na sala. Assim mesmo, na hora que atravessei a sala, eu escutei isso dentro da minha cabeça, como se tivesse alguém falando comigo. Aí eu me arrepiei toda, misericórdia. Porque eu não vejo aquela vibração que está lá, mas tem, entendeu? Tem aquela vibração. E aí a partir daí, evangelho no lar, eu vou fazer na salinha, na varanda, entendeu? Nos quartos, cada um que faça o seu.
porque dei trabalho à espiritualidade, porque eles precisavam me proteger e proteger o trabalho do grupo, né? Então, focos de vibrações contundentes, quer dizer, agressivas, foco de vibrações incisivas, não é, que a gente pode adquirir, que causa confusão na nossa vida. A gente pode adquirir com a nossa cultura de intolerância. Oposição sistemática. Se você está sempre enjoando a vida do outro, você vai ter opositores ali. Tranquilo. Abriu a boca, mas não concordo. O trabalho morre ali. Entendeu, Beta? Antes de começar. Porque a gente já criou aquele foco de vibração, de oposição sistemática. Ameaça silenciosa. Ninguém diz nada, às vezes não dá uma palavra. Você já viu que tem gente que não dá nenhuma palavra? Não, nem diz que sim, nem que não. É olhando para você e só assim sorrindo. Mas a ameaça silenciosa está presente pelo pensamento, pela vibração. Portas fechadas. Você quer desenvolver as coisas e não consegue. Gente, pense nisso. Eu quero desenvolver minha vida, para o lado que eu for tem problemas. Eu não consigo solucionar. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que as portas estão fechadas. Eu falo demais, eu digo muita besteira. Eu posso estar xingando alguém sem nem entender, mexendo com a vida dos outros, criando transtorno, criando adversários sem necessidade. É aquele segundo grupo que a gente deve e pode evitar. Estou criando portas fechadas para mim. Opiniões tendenciosas a nosso respeito podem surgir. Suspeitas injustificáveis também podem aparecer nesses ambientes. Propósitos de vingança, de desforra de alguém que possa querer fazer isso com a gente. Antipatias gratuitas. Não tem essas coisas que acontecem? Eu não suporto aquela pessoa. Por quê? O que será que houve? Alguma coisa tem ali por trás. Antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, zombarias, aquele sarcasmo que às vezes a gente sabe que as pessoas fazem. Já fala com você torcendo a boca assim, né? Dizendo alguma coisa. Aborrecimentos. Todos os dias você não consegue adquirir paz. Tem aborrecimento de todo tipo. Enfim, sombras do espírito. De espírito, melhor dizendo, nos diz o Espírito Emmanuel. Todas essas coisas são 8 colocações que ele faz aqui, ou até mais, viu? Acho que umas 10 a 12 que ele faz aqui de situações que estão sendo provocadas pela nossa cultura de intolerância. Você não olha assim para a situação e não diz assim, não sei se pode ser que a pessoa não tenha tido condições de fazer diferente, né? Pode não ter entendido direito e fez assim. Tenha calma, não dê logo uma reação contrária. Jesus, nos diz Kardec nesse mesmo capítulo, ele não impediu ninguém de se defender. É uma coisa linda quando ele diz isso. Ao contrário, Jesus disse que a gente devia se defender, mas ele criticou ou ele proibiu a vingança. Isso ele não permitia, a vingança. Que a gente fosse se vingar de alguém por alguma coisa que a gente não tivesse gostado. E essa maneira de agir, muitas vezes, de transformar o outro em adversário, de inimigo, em uma persona não grata, é muitas vezes esse estágio, é uma coisa interior. A gente, como se não quisesse negócio com a pessoa, é como se estivesse afastando, é como se fosse uma vingança. Aí nos diz o Espírito amigo diante disso: qualquer dessas parcelas que ele relacionou nessa lista de desvantagens que a gente adquire para a gente com essa conduta, bastaria para amargurar. É uma palavra forte para nos trazer aquela tristeza íntima, aquele mal-estar, aquela insatisfação, para não dizer o mais simples, para depois chegar na depressão, na desilusão, não é? Que é o seguinte passo mais adiante que vai acontecer com a gente, para fazer a gente entrar nesse processo de amargura, aniquilando, olha que colocação dele, as nossas possibilidades preciosas de viver, de ser feliz,
reduz a nossa eficiência, a nossa capacidade de agir, as nossas habilidades. E isso é verdade. Tem dias que eu tenho certeza que vocês levantam da cama já com vontade de voltar para ir para a cama de novo. Não é não? Aí se eu pudesse, eu nem me levantava. O que é que eu vou fazer aqui? Eu não tenho o que fazer, eu não quero viver, eu não quero ir para tal lugar, eu não quero, entendeu? O que é que você está fazendo? Você está sendo sugado nas suas habilidades, nas suas possibilidades. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem pensamentos negativos, vibrações contundentes contra os outros, ou aceita essas vibrações quando não consegue, através da oração, do pensamento positivo, rebater tudo isso para tirar da sua mente e da sua vida. Tem mais, a gente perde a tranquilidade, a alegria de viver, a capacidade de realização. Quando a gente entra por esse processo de prejuízo, pela convivência ou pela não aceitação do outro. Aí diz Emmanuel, é preciso então que a gente perceba que não lesamos só a nós mesmos quando a gente faz adversários ou age dessa forma. A gente também lesa os outros, melhor dizendo, não só lesa os outros, mas lesa também a nós mesmos. Ou seja, prejudica a nós mesmos. Por isso que é muito importante tolerá-los, diz Emmanuel, e respeitá-los. Tolerar, aceitar a pessoa, como nos diz Emmanuel em outra mensagem dele. Se você compreende a situação, você aceita. Porque quem compreende vê mais longe, entende, aceita. Quem aceita, perdoa. Se você perdoa, então, você então começa a amar, a respeitar, que seria a primeira etapa, respeitar, para depois amar. Eu até coloco respeitar primeiro, o direito do outro, e amar posteriormente. E aí você vai se iluminando, se acalmando, se tranquilizando, se aceitando também nas suas impossibilidades de realizar o que você quer, se aceitando como ser humano, com dificuldades. E aí você vai nesse processo, vai se melhorando, até chegar à capacidade de prestar serviços a alguém. E quando você observa, você já está livre, adquirindo a paz e a imunização espiritual que você precisa para viver a vida na Terra, num mundo de expiações e provas que nós estamos vivendo. Aí eu penso assim, que muita gente deve estar aí olhando para mim assim de lá, dizendo assim, então, é para eu ver o mundo assim como no bem bom, é? Que todo mundo é bom. Tudo vai terminar feliz. Será que ela está querendo dizer isso? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Eu estou querendo dizer que a gente precisa ter olhos de ver. São Luís, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dá essa lição a gente. O Espírito São Luís, um espírito iluminado, que esteve presente na codificação da doutrina espírita. Ele diz a gente o seguinte, seria até ante o progresso, contra o progresso, você só vê o bem em tudo. Você precisa saber que nós estamos num mundo de expiação e provas e que existe ainda espíritos maus, perversos, que são capazes de realizar coisas negativas. O que você não precisa é ficar fixo nisso e nem reagir da mesma forma. Como Kardec nos diz, você pode se defender buscando o bem, idealizando o bem, fazendo o bem, vibrando no bem. Ah, mas fulano vibra mal contra mim. Problema dele. Ele vai responder. Eu não vou responder pelo erro dele. Eu vou responder pelo meu erro. Ele pode vibrar por mim o tempo que ele quiser. Eu vou pedir a Deus que ele seja feliz, que ele tenha paz, que ele encontre felicidade, enriqueça, se for para o bem dele, fique bem bonito,
os cabelos ficam sedosos. Eu só vou pedir tudo de bom para ele, para que ele seja o mais possível, tenha as maiores possibilidades, ou ela, de ser feliz. Porque assim eu estarei tranquilo na minha paz. Mas eu tenho certeza que ele pode, de alguma forma, talvez, me prejudicar. Então eu tenho que ter cautela. Cautela, serenidade, ter conhecimento e não reagir da mesma forma. Emmanuel termina essa mensagem belíssima, que eu saí pulando alguns pontos, que para não ficar tão comprido, por causa do nosso tempo, né? E dizer assim, termina dizendo assim: compreendemos então que quando Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, ele estava muito longe de nos induzir à conivência com o mal. Ele estava muito longe de nos induzir à conivência com o mal. E sim, ele nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Olha que beleza, meus amigos. Ele estava nos dando uma fórmula. Olha, é melhor para você amar os seus adversários, fazer o bem, ajudar. Vai ser bem melhor. Porque ele estava dando a gente a fórmula do equilíbrio e da paz que a gente precisa para a imunização. Kardec falou sobre isso. Falou no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E dá a gente, no item 2, 3, 4, uma orientação, meus amigos, que a gente não pode deixar de trazer para vocês aqui nesta noite. Eu tenho certeza que todo mundo já leu, já olhou várias vezes e talvez não esteja lembrado. Não esteja lembrado disso aqui. O que é que Kardec diz a gente? É até uma orientação muito boa para a gente. Que se o amar ao próximo constitui uma base, uma maneira de você apresentar a caridade, de viver o princípio da caridade, amar, aceitar, respeitar os inimigos é uma maneira de você trabalhar-se interiormente para vencer o orgulho e o egoísmo. Nos diz Kardec, vencer o orgulho e o egoísmo. Quando Jesus nos falou em amar os inimigos, não pretendeu que cada um tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Não é isso que a gente está colocando. A doutrina espírita lhe diz que você tenha para com os inimigos respeito, tolerância, aceitação, mas não a ternura, a amizade que você tenha a um irmão ou um amigo. Porque a ternura pressupõe confiança. E você não pode confiar em ninguém que você sabe que pode lhe fazer coisas ruins, pode lhe fazer maldade. Olha a lucidez do nosso codificador, que possa ter contra você expansões, de maldade, sabendo que ele possa abusar dessa sua atitude entre pessoas. E ele coloca aqui uma pérola que eu quero chamar a atenção para os médiuns, das mesas mediúnicas que estão aqui presentes. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver manifestações de simpatias que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Uma reunião mediúnica, de desobsessão pode ser também, ou só mediúnica. Não pode ter ninguém que desconfie um do outro, que não goste um do outro, que tenha raiva do outro, porque nós vamos impedir as manifestações de simpatia, ou seja, as vibrações de amorosidade, de pacificação, altamente necessárias para que a espiritualidade possa utilizar tudo isso para ajudar os desencarnados que estão ali presentes. Então, para aqui vai uma orientação, acho que bem direta para todos nós. E ele ainda explica mais. Ele diz assim: essas diferenças de vibrações,
resulta de uma lei física de assimilação e de repulsão de fluidos. Então, os fluidos que são semelhantes se atraem, né? Você se sintoniza. Os fluidos que você não sintoniza tem a repulsão. Então, se você tem vibração contrária contra alguém, como você pode falar para o espírito sofredor que ele compreenda, perdoe, aceite o seu adversário? Então, é preciso tentar nisso aqui também para nós, os trabalhadores da casa espírita. Ainda tem mais, nos diz Kardec. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Já o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Essa é a razão de você chegar em determinados lugares e se sentir mal. É o pensamento malévolo que está circulando ali naquela região. Mas vai mais adiante, Kardec nos dá 8 situações respeitáveis, aceitáveis, que a gente pode entender, compreender e fazer a gente conviver com alguém que você não gosta, sendo você mesmo, mudando a sua individualidade, sem precisar nem chegar perto da pessoa. Olha o que ele diz aqui a gente. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do bater de um amigo. Amar os inimigos é não guardar-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha aí a primeira, viu? É não guardar-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ficar com aquela coisa dentro do coração, desejando o mal ao outro. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causaram. É o segundo ponto que Kardec diz a gente. Você não precisa nem chegar perto dele. Você pode perdoá-lo, respeitar, tolerar, sem pensamento oculto e sem condição. Terceiro, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Eu até aceito, mas que ele não chegue nem perto de mim, não quero negócio com aquele sujeito, né? Quem tiver dúvida sobre isso, trabalha aí o capítulo 10, tem uma mensagem linda de Paulo, o apóstolo, sobre esse assunto. É desejar-lhes o bem e não o mal. É o segundo. É o quarto agora, né? Não sei mais se é o terceiro ou o quarto. É desejar-lhes o bem e não o mal. Aconteceu qualquer coisa, Deus o abençoe, que Deus o leve. É experimentar alegria em vez de pesar com o bem que lhe chegue. O que é que a gente diz quando a pessoa se dá bem e que a gente se dá mal? Poxa, minha vida é tão difícil, né? Fulano é péssimo. É orgulhoso, é vaidoso, a gente bota tudo na cabeça, né? Orgulhoso, vaidoso, prepotente. E as coisas na casa dele dá tudo certo. Toca o carro todo de 2 em 2 anos, tem tudo e eu não tenho nada. Minha vida não dá certo nada. Por que será que é isso? Então Kardec bota bem claro. É você ficar feliz com a alegria dele. E não com o bem, não se sentir pesaroso com o bem que lhe chegue. É socorrê-los se apresentar a ocasião. Se ele precisar de ajuda, mesmo que não peça, você viu que precisou e tem condições de ajudar, ajuda. Se não tiver, não vai fazer nada, mas se tiver condições, quem fulano, Deus me livre, não chega nem perto, né? É o contrário. É socorrê-los, mesmo que quando se apresentar a ocasião. É abster-se, essa é ótima, viu? É abster-se, quer por palavras, quer por atos, abster-se por atos e por palavras de tudo que o possa prejudicar. Tudo que puder prejudicar aquela pessoa, você se abster de comentar.
Está dentro dos 10 mandamentos isso, viu? É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É a 8ª posição. Se alguém tiver dúvida depois, leva isso aí, é um dever de casa, para a gente ler em casa com calma. Agora no final de semana, tirar 10 minutos e dar uma lidinha aqui no capítulo 12, item 3, 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, e você vai dar uma lida nisso aí, para ver que coisa maravilhosa a colocação de Kardec. Eu tirei alguns pontos, né? Coloquei tudo. Ele termina o trecho dizendo assim: quem assim procede, preenche as condições dos mandamentos, amai os vossos inimigos. Quem assim procede, preenche as condições do amai os vossos inimigos. Não precisa você carregar a pessoa no braço, não precisa dizer que a pessoa é boa, não é? Quer dizer, fica na sua, como a gente diz, né? Inteligentemente, vivendo a sua vida, vibrando positivamente, desejando bem a pessoa, e se houver necessidade de ajudar, você ajuda. Aprender a conviver. É isso que o Espiritismo está ensinando a gente aqui, a aceitar e a respeitar o direito do outro de ser como é, aguardando que ele possa se melhorar para ser melhor do que o que ele deve ser, do que ele precisa ser. E para nós os espíritas, tem alguma diferença disso aí? Kardec falou sobre isso também. É para falar, tem isso tudo e mais alguma coisa. E ele bota aqui, viu? No item 4. É tão bom a gente estudar assim, grifando os pontos principais, porque você encontra coisa, né? Aí ele diz assim: para o espírita, deve ser diferente, além de ter todos esses conhecimentos, esse contexto, a maneira com que ele possa entender essa situação, da importância da imunização espiritual para ele. Ele tem um conhecimento, ele lança sobre o passado e sobre o futuro. Ele tem uma ideia de que nós somos o ser espiritual, que já vivemos antes, estamos vivendo agora e viveremos no futuro, na vida espiritual e em outra encarnação. Poderemos estar junto com aquela pessoa. Ele pode nascer junto de você. Já pensou, aquela pessoa que você não suporta, odeia, você vem e casa com a pessoa? Casa. Sabe o que casa? Casa. Às vezes não casa, mas recebe como filho, como filha, ou como neto. Vai ser avó ou avô. E vai dar tanto beijo, tanto abraço, tanto carinho, vai fazer, não tem ideia. Então o espírita tem esse conhecimento, ele lança os pensamentos, o conhecimento do passado e do futuro. Sabe que está num mundo de expiações e provas, onde existem pessoas ainda perversas, e que as maldades com que ele se defronta pode ser uma prova para que ele possa avançar naquele momento. Não se queixa das provas, é a outra atitude do espírita, e se predispõe ao perdão mais facilmente, não só por esse conhecimento, mas também porque ele sabe que existem os chamados inimigos desencarnados, aqueles que não gostavam da gente, que estão do outro lado da vida e que vêm nos perturbar, vêm nos desnortear, nos desorientar, achando que estão fazendo a coisa certa, e que só depois é que ele vai perceber que precisa mudar a sua conduta naquele momento. Então, você vai trabalhar esse chamado mundo moral, que vai estar acima daquilo que a gente chama de humanidade material. Então, o espírita ainda tem toda essa possibilidade de entender por esse ângulo. Então, a sua conduta ainda tem uma justificativa de não ser exatamente igual àquela que achava antes. E já encerrando as nossas palavras, vamos ver aqui ainda um ponto muito interessante que eu gostaria de colocar. É que
Teve uma passagem que está também em Mateus, no capítulo 5, um pouco antes daquela que nós lemos, que Jesus traz uma orientação, já começando a dar a ideia do inimigo. Se alguém te bater na face direita, apresente-lhe a outra. Não tem essa passagem? Se alguém nos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. O que queria dizer Jesus com isso? Que a gente apresentasse o outro lado do rosto para tomar outra palmada ou outro murro, outra pancada? Não era isso que ele queria dizer. Se alguém lhe apresenta uma face das coisas, você apresenta outra face para ele, das coisas, de como você enxerga, de como você entende, de como você vive. Se ele não entender, o problema é dele, não é seu. Você apresentou aquilo, mas que você se posicionou naquela situação. E nos diz Kardec a respeito disso, que eu achei muito interessante, e grifei um trechinho aqui para encerrar as nossas palavras na noite de hoje. O espírito, então, com esse conhecimento, não pode pagar o mal com o mal. A justificativa, não pagar o mal com o mal, mas ao contrário, ele deve pagar o mal com o bem. Deve aceitar com humildade tudo que seja de modo a lhe abater o orgulho, que maior glória... Atenção, meus amigos, não sou eu que estou dizendo isso não, porque se eu estivesse dizendo isso, eu não tenho cabedal espiritual para dizer isso. Eu estou dizendo o que Kardec escreveu aqui sobre a orientação do Espírito de Verdade. Abater o orgulho, que maior glória lhe advém em ser ofendido do que em ofender. Maior glória existe em ser ofendido do que ofender. De suportar pacientemente uma injustiça do que praticar uma injustiça. Então você está em vantagem, está liberado espiritualmente, está protegido, porque você não está provocando mal em ninguém. Você está suportando a sua parte. De que mais vale ser enganado do que enganador. Mais vale ser enganado do que enganador. Ser arruinado do que arruinar os outros. Essa é a colocação do nosso codificador para nós. Para que a gente possa entender que não se deve pagar o mal com o mal, mas ao contrário, pagar o mal com o bem. O que cabe a gente? Somente com a fé na vida futura e na justiça de Deus é que a gente vai poder ter a força, é que o homem vai adquirir a força necessária para suportar com paciência os golpes que lhes sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Só com a paciência, com a fé no futuro e a certeza na justiça de Deus. Está lembrado do Consolador? Não é? É mais ou menos isso que ele escreve no capítulo 6, quando ele analisa como Consolador. Que é justamente isso. É fé no futuro e certeza da justiça de Deus. Ou seja, aguarde, tenha calma, não desespere, não sapateie. Deixe que as coisas todas vão estar no seu devido lugar, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E se você está se sentindo ofendido, graças a Deus, melhor é se você fosse o ofensor. Como a história do homem que contou ao amigo, se encontrou com o amigo e disse: como é que você vai? Ele disse: rapaz, eu estou ruim. Eu tinha uma empresa, fui roubado por 2 funcionários, fiquei na miséria. Minha esposa, que gostava de mim e me amava, quando soube que eu estava pobre, me abandonou. Saiu, procurou outras companhias e me abandonou. A única filha que eu tinha que amava, casou com um sujeito que tomava conta de mim, que guardava de mim, gostava de mim, casou-se com um sujeito que me maltratava o tempo todo, péssimo, gastou tudo que eu ainda tinha, jogador, faz as maiores
tristeza na minha vida e eu hoje me vejo sozinho, abandonado. O único irmão que me amparava foi assaltado, desencarnou, tomou um tiro na rua e desencarnou. Você acha que eu estou bem? O que é que você quer que eu diga a você da vida? Aí o amigo olhou para ele assim, com aquela ternura, e disse assim: meu querido, que Deus lhe abençoe, mas ainda bem que você está nessa situação. O quê? Você não está pior do que o que você está me dizendo agora. O quê? Você queria coisa pior do que isso? Aí ele disse: tinha pior. Se fosse você que fizesse todas essas coisas para alguém, aí a sua situação era pior. Então, é exatamente isso que Kardec está colocando aqui para a gente. Isso, essa fé no futuro e a fé na justiça de Deus vai nos dar a paciência para aceitar os golpes que nos são desferidos no nosso interesse, no nosso amor próprio. Daí vem a orientação de Kardec, nosso mestre querido, que diz o seguinte: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento da vida material, saindo acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, quando a gente chegar em casa hoje, faça aquela oração: Senhor, obrigado pela vida. Obrigado por tudo que eu tenho passado. Dá-me paciência, resignação. Eu mereço, tenho certeza. E que eu possa amanhã levantar com mais ânimo para ter coragem para viver e continuar a minha jornada até o dia que o Senhor desejar. Dai-me força, Senhor, e tocar a vida para frente, todos os dias, pedindo misericórdia a Deus e amparando aqueles que estão ao nosso redor, que possam estar em situação de tristeza e de desânimo também. É isso que os espíritos amigos nos ensinam sobre imunização espiritual. Só assim nós poderemos estar imunes dos ataques das trevas. Não existe reza forte, não existe benzedura, não existe nada especial que lhe imunize, a não ser a prática do bem, a fé no futuro, na justiça de Deus, a vivência do amor, como Emmanuel ensinou a Chico. Chico, você está disposto a viver a vida no trabalho, no estudo e se esforçando para fazer o bem? Aí ele disse: sim, estou. Então, meu filho, a orientação para você é disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina nos trabalhos, disciplina nos estudos e disciplina no esforço do bem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e nos dê a coragem que a gente precisa para seguir em frente com muita fé e muita esperança. Deus conosco hoje e sempre.